Continuando então, alunos, nossas aulas sobre manejo da videira, vou fazer um breve relato sobre as principais práticas de manejo que são realizadas ao longo do ciclo. Claro que muitas coisas vão ficar para trás aqui, muitas práticas que são feitas em função do tempo. Eu vou tentar fazer uma aula bastante resumida, né, enfatizando o que é mais importante ao longo do ciclo da videira. Então eu vou começar pelo período aqui de final de ciclo, tá? Que seria na queda das folhas, e aí vou, né, ao longo do período de dormência, depois início da brotação, floração, né, as práticas em verde e até o período de colheita, certo? Então, mais ou menos essas as principais práticas dentro do ciclo. Bom, em relação ao período de queda de folhas, né? Então já terminou o ciclo, né? Já foi feita a colheita, né? Quais são as práticas que eu faria? Lembrando que aqui, neste período, né, todo o fluxo de carboidratos, né, os produtos fotoassimilados que ainda são absorvidos são direcionados para os órgãos de reserva. Então a planta é um período que ela está, né, acumulando reservas para o próximo ciclo, que são direcionados para o sistema radicular, que é o principal local de reserva da videira, e para o tronco da planta. Bom, neste período, assim, pensando no início do ciclo, né, é o período que se retira a análise de solo, né, caso seja utilizada para o processo de adubação ou se utiliza a expectativa de produção da próxima safra ou análise de tecido. Bom, então aqui nesse período, né, você faria o plantio das culturas de cobertura, né, lembrando que não pode ser gradeado, simplesmente fazer o plantio das sementes, né, via cobertura de solo, né, sem haver incorporação para evitar dano semiradicular. E o início das atividades de manutenção do sistema de condução. Então aqui você realiza a troca de postes, esticar arames, rabicho, todo aquele dano que ocorreu ao longo da safra, ou todos os problemas que têm que ser resolvidos para a próxima safra em termos de sistema de condução. Manutenção de máquinas e equipamentos, né, é um período que você vai ter uma folga de máquinas e equipamentos, então se fundiu, por exemplo, o motor de um trator, que é uma coisa que demora muito para ser consertada, é o período de se enviar esse trator, mesmo a questão de tomada de força, de caixa, né, ou no caso de pulverizador também, né, no caso bomba de pulverizador e assim por diante, né, todo embuchamento de rodas, de canela de trator. Então esse é o período em que eu posso encaminhar essas máquinas, né, para o processo de manutenção. Ainda, né, aqui se aplica, né, no sistema de latada, é feita uma aplicação de herbicida de ação total, né, para controle das invasoras. Nesse período, como eu tive um desenvolvimento, no período de verão, né, é feita uma aplicação que essa aplicação vai matar todas as invasoras e elas vão acamar, e com o tempo elas fazem uma proteção que pode acontecer de ficar até a próxima safra, né? Porque posterior ao período de final do ciclo, né, o final do processo de ação desse herbicida, as invasoras elas vão começar a desenvolver um período em que a videira já cobriu o solo, sendo um sistema dilatado. E aí o desenvolvimento é inibido pela falta de luz. Também nesse período é feita a poda antecipada, né? Hoje se faz em alguns locais, né, a poda antecipada da videira, normalmente até 15 de abril, que é algo que facilita o manejo, né, no período normal de poda, que normalmente o produtor tem muita área, né, e pouca mão de obra para realizar esse processo. Em algumas regiões aí tem sido feita e ela tem sido comparada com a poda normal, que seria em agosto, e as diferenças são pequenas em algumas regiões. A brotação é similar e a produtividade também. Não tem dado diferença, né, em algumas regiões. E neste período também se iniciam os trabalhos para a implantação de vinhedos. No caso, retirada de potes, retirada de arame, né, todo o processo que se faz para a implantação do novo vinhedo, que ele se estende, aí vai, né, normalmente aí de maio até próximo de agosto. Aqui também no período de dormência, estou citando julho aqui, né, junho e julho, é feito o plantio dos cavalos enraizados, né, para se fazer enxertia de campo, né, que hoje está se fazendo a enxertia no mesmo ano que se planta os cavalos. Então você seleciona cavalos enraizados, já com bom diâmetro, fazer o plantio, o enxertia ali final de outubro. Também é feito os tratamentos de inverno, com cauda sufocáustica, cauda bordaleza, inseticida à base de óleo mineral, ou mesmo com óleo mineral, perdão, não a base de óleo mineral, que o objetivo é diminuir a fonte de inóculo. Todas aquelas fungos, bactérias, né, que se desenvolveram, insetos como cochonilha, pulgão, né, toda aquela fonte de inóculo desses
patógenos que se desenvolveram ao longo do período de verão com a cauda sufocals, que é a cauda bordaleza em alta concentração, e o inseticida, no caso, para as pragas, né, elas vão ser reduzidas. Então, quando iniciar um novo ciclo, tem uma fonte de inóculo menor. Muito importante isso no processo de produção orgânica. Adubação de inverno, então normalmente você faz aquela adubação mais pesada, com fósforo, potássio, matéria orgânica, né, boro, é feita neste período aqui. Aplicação do calcário, correção do solo, manutenção da espaldeira continua neste período, né? Então aqui eu tinha citado a questão do preparo do solo, né? Então aqui todo o próximo manejo do solo para o próximo vinhedo, a retirada dos restos culturais também, no caso se for feita a renovação completa do vinhedo, que é muito comum aqui na serra o pessoal só passa o subsolador entre as fileiras, né? Sem retirar, às vezes faz a cruzada, isso, sem retirar os postes e arames, né? E faz o replantio no mesmo ano, que não seria indicado. Seria interessante um período de pousio aí na faixa de 2 anos, para que esses restos de cultura se decompossem, forem decompostos. Importante a eliminação dos formigueiros, tá? É muito importante, é um período que né, você faz esse controle, embora que a formiga tenha que controlar o ano inteiro. E aqui também seria um período de plantio de quebra-ventos, tá? Normalmente ali, a partir de julho, né? Julho até agosto, né, seria feito o mesmo período de plantio das mudas, só que você recomenda fazer um plantio anterior ao plantio do vinhedo para que essas cortinas estejam desenvolvidas quando é feito o plantio do vinhedo, já, então das mudas. Agosto, então, início de agosto começa o período de poda, tá? Pensando nas variedades precoces, e início de setembro nas variedades tardias. Feito o replantio dos vinhedos também, processo de enxertia é feito nesse período também. Aplicação do compensador de frio, normalmente você usa Dormex, Zero, que são os mais conhecidos, para estimular o processo de brotação, caso tenha tido uma quantidade de horas de frio inferior à necessidade da cultura. Feito o amarrio também, condução das varas e ramos, né? Continua a manutenção da espaldeira, certo? E neste período ele pode ser feito até antes do início da brotação. Posterior ao início da brotação não se mexe mais com os arames, porque eu vou causar dano na brotação que iniciou. E a aplicação do herbicida, esse período de aplicação do herbicida na fileira, porque a videira ainda não brotou, né? Então evitaria qualquer problema de efeito de deriva. Né? E também evitaria a competição entre as plantas invasoras com a videira no início do seu ciclo. Aqui só citando, né? Então o processo de enxertia e que nós temos um novo processo lá em novembro, que seria o processo de enxertia verde. Tá? Início da brotação, então, né? Ainda é um período viável para plantio de mudas, porque nós estamos no período de primavera e é bastante chuvoso, né? Inicia este período aí. E o solo ainda retém bastante umidade em relação ao inverno, a temperatura é bastante amena, né? Então a planta consegue se desenvolver ainda neste período, né? Sem ter grande questão de desidratação em caso de um período mais seco. É feita a aplicação nas mudas, né, de herbicida, caso necessário, ou capina, que seria o indicado. E inicia o processo de desbrote da videira. Então toda aquela brotação das casqueiras, das gemas do tronco, né, das brotações sem cachos é retirada nesse período. Claro, fazendo uma seleção, né, se essa brotação não vai servir para a próxima poda. Também quando elas estiverem com 15 centímetros, mais ou menos, né, nesta altura aqui, já consegue se visualizar os cachos que irão compor a produção da videira. Então, no caso de uma brotação muito densa, já é retirada também esta brotação, embora ela tenha cacho. É feita nesse processo de seleção da poda verde. Aplicação da primeira parcela do nitrogênio neste período para estimular o processo de desenvolvimento da brotação, bem como do potássio, caso tenha sido parcelado, que é um nutriente que pode parcelar a adubação em função dele se ele cheviar com facilidade. Inicia os tratamentos fitossanitários. Então, o primeiro, inicialmente, seria com a antracnose, no início da brotação. Posterior, escoriose e míldio, que vai até a safra. O controle de formigas nesse período é crítico, porque o dano causado na brotação aqui é muito grande, em função da pequena massa foliar da videira. Então, um formigueiro apenas, né, atacando mudas e a videira no início da brotação, ele causa uma perda muito grande e dificultando o processo de brotação dessas plantas e viabilizando a produção. E enxertia de campo que já tinha falado, que é o período
Estamos no período final da enxertia de campo. Ainda, né, ocorre a reposição das mudas no vinhedo, no plantio, a desbrota das mudas e condução neste período, então é feito o processo de seleção, deixando os brotos mais desenvolvidos. Continua o controle de formigas, tá? E neste período aqui que vai entre normalmente setembro e outubro, os viveiros estão fazendo o processo de enxertia. Então, se você tem a intenção de fazer um novo vinhedo ou falhas, reposição, né, o período de fazer encomenda das mudas, bem como dos cavalos para o ano seguinte. Outubro, segunda parcela do nitrogênio, do potássio, caso seja utilizado. Processo de condução, então as ramos são colocados dentro dos arames, aqui no caso é o arame solto, né, que é levantado à medida que a videira vai desenvolvendo. Continua se fazendo o processo de desbrota. Controle de formigas vai, né, durante o período. Já saímos do período crítico, tá, mas ainda é importante fazer o controle das formigas. E neste período, como inicia o processo de floração, né, é muito importante o controle da podridão, que esta vai se instalar, né, nos cachos. Antes do processo de compactação dele, é o principal ponto crítico a fazer o controle das podridões. No caso do míldio, né, ele vai continuar. A traquinose é que já começa a ser menos agressiva. Então, tratamentos da flor, inicia no processo de floração, vai ter antes a compactação do cacho, né, para glomerela e botrites. Também é feita aqui a aplicação do inseticida, tá, para a taxa do cacho, que tem sido muito comum o ataque desse inseto. E esse controle das podridões, ele se atém mais às variedades de cacho compacto, como Chardonnay, Riesling, Pinot Noir, Sauvignon Blanc, Gewürztraminer, né, que são variedades de caixa bastante compactas, tem muita facilidade, muita predisposição a podridões. Neste período também, a partir do momento que eu formei o grão chumbinho, né, eu posso iniciar com cobre, principalmente nas variedades americanas. Tá? No caso das viníferas, é um período que se utiliza muito os produtos mais eficientes, como os sistêmicos e penetrantes. Bom, então aqui é um resumo mais ou menos do que eu falei. Né, aqui mostra o nosso vinhedo lá da Isabel, o sistema de espaldeira, que todas as atividades, né, estão atrasadas, né, não foram conseguidas realizar na época. Então, eu teria que fazer o processo de desponto aqui. Né, no processo de desponto, eu vou evitar esse dano físico aqui e essa cobertura dessa folhagem na frente dos cachos, que inviabilizaria o processo de aplicação de fungicidas de uma maneira eficiente, além da questão da falta de luminosidade na região dos cachos. Aqui eu tenho o fluxo de carboidrato, né, no sentido do tronco, no sentido do sistema radicular, para os cachos, né, que estão em desenvolvimento, que é um forte dreno, e para o ápice da planta, né, onde estão se desenvolvendo as folhas novas, né, que também é um dreno. No caso daqui, né, nós teríamos as folhas já desenvolvidas para o processo de respiração também. Os fotoassimilados são direcionados para essas folhas já formadas. Além de fonte, principal fonte, né, dos fotoassimilados, para a formação dos carboidratos, elas também vão fazer parte do processo de consumo pelo processo respiratório e manutenção. Então a desfolha, né, seria uma das principais atividades de poda verde, que o ideal seria apenas nas folhas próximas ao cacho, abaixo do cacho, na verdade. No entanto, aqui vocês podem ver que é um excesso, né, foi retirada mais ou menos 35, quase 40 centímetros, né, de folha na região do cacho, que isso ele tem um efeito muito negativo na maturação, na cor, na acidez e tanto na maturação tecnológica como na maturação fenólica, porque ocorre um distanciamento, né, das folhas em relação aos cachos. Então, essas folhas da ponta aqui acabam sendo um dreno tão forte quanto os cachos. Então, essa competição começa a ser favorável para os pontos de crescimento do ápice e não para o cacho. Além do própria redução do tamanho do cacho, né, pela falta de fotoassimilados, ou seja, de carboidratos. Aqui o processo de condução, né, então essa lamiçação teria toda ela dentro dos arames, né. A retirada das feminelas também é interessante na região dos cachos, né. Acima dessa região é muito trabalhoso,
não sei se compensaria, né? Mas acima de 2 folhas ela começa também a contribuir em termos de fotoassimilados para o ramo, certo? Mas seria suficiente, né? O ramo totalmente desenvolvido, né, até a região da última corda, que estaria mais ou menos aí 14 folhas, 1,10 m, 1,20 m de comprimento. Bom, só citando aqui ó, outro processo de poda verde, né, que seria no matrizeiro de porta-enxerto, que é feita a retirada neste período ali, que varia no início do desenvolvimento, é feita uma seleção da brotação, deixando a brotação apenas aquela que foi feita na poda, a retiração da brotação do tronco, todo e qualquer que estivesse abaixo, né, do sistema de condução. Posterior, novembro, dezembro, começa a retirada das feminelas e a condução dos ramos, né? Como está aqui. Aqui não foi feito e aqui foi feito. Então isso melhoraria a qualidade da produção das estacas, como o volume de estacas produzidas também. Bom, chegando em dezembro, então, nós estamos iniciando o processo de maturação das variedades precoces, né? Então continua feito um tratamento próximo à maturação para a podridão do cacho, continua os tratamentos para mildio, normais. Às vezes nas variedades brancas aqui é feito um tratamento para o ídio, né, que ele tem, digamos assim, são mais sensíveis ao ídio. A roçada, preparando para a colheita, né, que pode ser feita também ali em janeiro, depende da variedade que você está trabalhando. Né. A desbrota aqui praticamente é reduzida, né, mas depende do ciclo da cultura, pode ser realizada ainda. Né. Às vezes é necessário fazer uma terceira ou quarta desponda em função do vigor das plantas. E também neste período pode ser feito um ajuste, né, da área foliar fruto. Então, com a avaliação da área foliar da planta e da carga de planta. Né? Às vezes você tem uma carga excessiva, então às vezes é necessário fazer uma retirada de cacho. Claro que tem que ser muito criterioso, né, para ver se vale a pena essa questão. Claro que só para as viníferas. Né? Não discutindo aqui a questão das variedades de mesa. Mas é muito criterioso, por quê? Porque normalmente nós temos hoje, para o produtor, o pagamento é mais feito em função da produtividade que da qualidade. Então, tomar muito cuidado com essa questão de talvez não agregar valor a esta produção por fazer derrubar do cacho, que normalmente não pode ser inferior a 1/3 da produção para que tenha eficiência. Então, continuando, né, a questão do próximo do período de safra, né, é importante começar a ver os equipamentos para safra, né, que vai ser utilizado na colheita, já estudar a necessidade de mão de obra, como é que vai ser essa mão de obra para a colheita, caso você não tenha na propriedade mão de obra suficiente. Né? Neste período continua todo o processo de cuidados com a muda, né? Desbrota, condução, né? Amarreio dessas mudas, capina se necessário, controle fitossanitário, né? E assim por diante. Aqui a poda verde e a desfolha já começa a ser praticamente desnecessária, sendo que se ela foi feita no início do pintor, não seria necessário mais fazer nem a desponta, nem a desfolha. O estado dessa podridão estaria no final, né? Então tomar muito cuidado com essa questão. Esse aqui ficou mesmo. Mas se for aplicado produtos biológicos, não debate a carência. Ajuste da área, já falei, né? Então tá. Acabei voltando. Bom, então final do período de maturação. Tá? Então próximo para colher. O ideal seria que eu tivesse esta condição. Né, as uvas completamente maduras, né, desfolhadas, que são importantes nessa questão da luminosidade para facilitar o processo de maturação. Então, teríamos aqui tanto a maturação tecnológica, a maturação fenólica mais eficiente, lembrando que a coloração está relacionada diretamente com a amplitude térmica, né, e essa exposição à luz aqui facilita o processo de formação dos fenóis. E também o processo de colheita ocorre de uma maneira mais rápida e eficiente. Também as caixas de colheita elas ficam com menos folhas, né? Fica mais fácil para o colhedor. Mesmo sendo uma colheita mecânica, no caso, fica mais eficiente ainda. Aqui a retirada, né? Então nesse período começa a ser pouco anterior, né? Nesse período de maturação, no final da maturação, para acompanhar a questão da maturação e determinar o período de colheita. Bom, posterior à safra, né?
Em termos de manutenção, vai se fazer a manutenção dos equipamentos, né? Lavagem de todas as caixas, bins, equipamentos que foram utilizados na safra, né? Você faz normalmente um tratamento para mildio ou dois, né? Conforme for a condição climática, né? E também o ciclo da cultura. E para a mancha das folhas, que normalmente os produtos plumídeos não têm a mesma eficiência. Pode ser feita uma adubação nitrogenada para fortalecer a planta, no caso de ter sido uma safra longa, né? Safra bastante produtiva, no sentido assim, quilos por hectare, pode ser debilitado um pouco a planta. Então o nitrogênio vai conservar por maior período essas folhas, né, que estão na planta antes da queda, no caso, em função da dormência. E começaria o processo novamente, né, de ciclo da cultura. E também, né, é um período em que as atividades são menores aí para o produtor. Então, basicamente, né, faltou bastante algumas. Você citar várias atividades, aí eu não citei, por exemplo, o controle da pérola, que é feito ali em novembro, né? Normalmente novembro e dezembro, que é feito o controle, no caso, haja pérola. Mas, pensando no calendário vitícola, né, essas seriam as principais atividades que se faz ao longo do ciclo da videira. Evidente que as outras aulas vai complementar, né, as demais atividades, mas resumidamente seria isso sobre calendário vitícola.